amados, hoje nós vamos falar sobre um tema especial, mensagem avulsa, não é série. Estou deixando as séries para depois da inauguração, viu? Já tenho 3 no forno, mas vou começar as séries depois da inauguração. Só lembrando, quando é a inauguração? Dia 21 e... Muita gente tem me perguntado assim, mas como é, pastor? Vai ser repeteco, o mesmo culto no sábado ou no domingo? Não. São 2 cultos diferentes, 2 mensagens diferentes. São 2 dias de inauguração, mas 2 programações diferentes, tá certo? Então começa no dia 21 e vai até o dia 22 a inauguração. A festa de inauguração são 2 dias. Também estão me perguntando, e o sorteio lá da moto, da TV, do telefone, vai ser que dia? Vai ser no domingo. Não vai ser no sábado, vai ser no domingo. Ok. Então as séries são depois da inauguração. Até lá nós vamos ministrar em mensagens avulsas. E o tema da mensagem de hoje é caráter reformado. Caráter reformado. Claro que aqui eu não estou falando do caráter da reforma protestante. É o nosso caráter sendo reformado, sendo moldado. Por isso, caráter reformado. Na mensagem de hoje, nós vamos ver três coisas importantes a respeito do caráter. A mensagem de hoje tem 3 objetivos. Nós primeiro vamos ver de onde é que vem a maioria dos defeitos do nosso caráter. De onde é que eles vieram, de onde é que eles surgiram. Depois nós vamos descobrir por que é tão difícil nos livrar dos nossos defeitos de caráter. E depois nós vamos descobrir como é que nós podemos cooperar com Deus na restauração e na reforma do nosso caráter. Então, de onde é que vem esses defeitos? Porque a gente tem tanta dificuldade de lidar com eles e como é que a gente pode cooperar com Deus para nos livrarmos ou dos nossos defeitos de caráter ou para termos o nosso caráter reformado. Como eu tinha me proposto a falar sobre esse assunto, eu fui pesquisar um pouco algumas frases, algumas coisas sobre caráter. E pesquisando na internet, eu vi algumas frases bem bacanas, algumas identificadas, outras não estavam identificadas. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas frases que eu considero bem relevantes sobre esse tema, caráter, para a gente introduzir a mensagem de hoje. Olha só, essa é não identificada. Pessoas de caráter fazem a coisa certa, não porque elas acham que isso irá mudar o mundo, mas porque elas se recusam a ser mudadas pelo mundo. Não sei se você percebe a profundidade disso, isso para mim foi fantástico. Porque às vezes a gente vê todo dia as pessoas fazendo assim, elas começam a fazer o que é certo, começam a falar sempre a verdade, mas elas começam a olhar à volta dela e começam a ver que ninguém está comprometido em falar a verdade, ninguém está comprometido em servir, ninguém está comprometido em dar o melhor, e ela olha para o lado e começa a dizer, por que eu vou continuar fazendo isso? Por que eu vou continuar falando a verdade? Por que eu vou continuar dando o melhor de mim? Por que eu vou continuar servindo? Se ninguém está interessado nisso, isso não vai fazer nenhuma diferença. E aí ela permite que o mundo ao seu redor mude ela, porque ela acha que fazendo a coisa certa não vai mudar o mundo. A pessoa de caráter, ela faz o que é certo, não porque ela vai mudar o mundo apenas com a atitude dela, mas porque ela se recusa a permitir que o mundo à sua volta mude o caráter dela. E aí eu me lembro do que Paulo fala em Romanos 12, que nós não devemos nos amoldar, tomar a forma do mundo ou sermos contaminados pelo mundo, mas devemos nos ser renovados pela transformação, transformados pela renovação da nossa mente. Então, alguém de caráter faz a coisa certa, não porque vai mudar o mundo apenas com a sua atitude, mas porque principalmente se recusa em permitir que o mundo mude o seu caráter. Uma outra frase. O caráter de um homem é a realidade dele mesmo. Já a reputação é a opinião que as pessoas formaram a respeito dele. O caráter está nele, a reputação está nos outros. O caráter é a substância, a reputação é a sombra. Isso é maravilhoso. Ele está fazendo aqui uma comparação entre a reputação de um homem e o caráter de um homem. E ele está falando que o caráter é a substância, é aquilo que você é a verdade sobre quem você é o seu caráter. O seu caráter é quem você é. A sua reputação é a opinião dos outros a respeito de quem você é. E ele diz, o caráter é a substância, a reputação
é a sombra. É interessante, a sombra de uma coisa, dependendo da posição do sol ou da posição do objeto ou da pessoa, a sombra pode ser maior, né? Você pode estar numa posição em que o sol bate em você e sua sombra parece ser um gigante. Ela pode ser maior do que você realmente é, e a sombra também pode ser menor do que você é, mas a sombra nunca é diferente do que você é. Se você estiver no sol e o sol projetar a sua sombra, não vai aparecer a sombra de um leão, vai aparecer a sua sombra. A sombra ela pode aparentar ser maior ou menor, mas nunca diferente. O que eu quero dizer com isso? Que talvez a tua reputação não seja exatamente o que é o teu caráter. Talvez o pessoal aumente um pouco, talvez diga que você é melhor do que você é, ou talvez diga que você não é tão bom quanto você é, ou pior do que você é, mas termina sendo algo muito semelhante com o que você é. A sombra, ela diz muito a respeito do objeto. A reputação é a sombra do seu caráter. Então, qual é a sua reputação? O que é que as pessoas, não é uma pessoa, o que é que a maioria diz de você? Uma outra frase interessante. Aprendi uma coisa, só se conhece realmente uma pessoa depois de uma discussão. Só nessa altura se pode avaliar seu verdadeiro caráter. Só se conhece uma pessoa verdadeiramente após uma discussão. Isso também é uma verdade tremenda. Sabe por quê? Você pode planejar as suas ações, você pode planejar uma conversa, você pode reter tudo aquilo que você pensou que não deveria dizer, você pode fazer isso em uma conversa, mas numa discussão ninguém planeja. Uma discussão é uma explosão do que tem dentro de você e você não consegue controlar. Então, na hora da discussão, aquilo é quem você realmente é. Porque na hora da conversa você segura, você planeja, você finge ser quem você não é. Tem mais uma frase. O melhor indicador do caráter de uma pessoa é a forma como ela trata as pessoas que não podem lhe trazer benefício nenhum. É muito bom. Aquela pessoa é muito gentil. Ela trata a gente com tanta educação, porque de repente você é alguém que pode oferecer alguma coisa a ela. Você já viu pessoas que tratam uma determinada pessoa de um jeito, e em seguida ela trata uma outra pessoa de outro jeito, trata um bem e trata o outro mal? Você pode olhar, ela trata bem aquele que ela acha que pode receber alguma coisa, ou que ela acha que é importante, mas aquele que está teoricamente abaixo dela, ou aquele que ela acha que não pode lhe oferecer nada, ela trata mal. Então você conhece o caráter da pessoa pela forma como ela trata uma pessoa que não pode lhe oferecer nada em troca. Como é que você trata as pessoas que não podem te oferecer nada, ou que você acha que não podem te oferecer nada? Você trata da mesma forma que as pessoas que você sabe que podem te oferecer alguma coisa? Você trata as pessoas que você considera menos importantes do mesmo jeito que você trata as pessoas que você considera muito importantes? E agora uma frase, né, lúdica, para descontrair. Foi de Jô Soares essa aqui. O sujeito era tão mau caráter que até sozinho ele estava mal acompanhado. Então essas frases ela já dizem muito sobre caráter. Eu achei muito bacana, por isso resolvi compartilhar com vocês. A pergunta que eu quero responder agora ainda não está no esboço. O que é caráter então? Caráter é o conjunto das qualidades e hábitos que cada um de nós tem. Então isso é caráter, é o conjunto de habilidades e hábitos que todos nós temos. Você provavelmente já deve ter ouvido alguém dizer assim: fulano não tem caráter. Ou então, alguém que diz uma coisa dessa ou que faz uma coisa dessa é alguém sem caráter. Quem já ouviu isso? Que alguém é sem caráter. Talvez você tenha dito isso também, eu também digo. Mas se a gente pensar direitinho, não existem pessoas sem caráter. Todos nós temos caráter. Porque caráter, ele é o conjunto das qualidades, mas também é o conjunto dos defeitos, dos bons hábitos e dos maus hábitos. Caráter é o que você é. Então a questão é que existe um bom caráter e existe um mau caráter. Mas todos nós temos caráter. A questão é, você tem um bom caráter ou você tem um mau caráter? Mas todos nós temos caráter.
Quais são ou quais seriam as características de um bom caráter? Eu diria que as características do bom caráter estão diretamente associadas aos frutos do Espírito, que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas. Quer ver? Veja aí, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Quando Paulo fala sobre os frutos do Espírito, eu diria que isso aqui são os traços de um bom caráter. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, esses traços aqui eu poderia resumir e dizer que a pessoa de bom caráter, um homem ou uma mulher de bom caráter, tem o hábito da obediência, tem o hábito da cordialidade, da integridade, da honestidade, da mansidão, da bondade, da paz, da alegria, do amor, de andar na verdade, de andar em justiça, de andar em retidão. Isso é ter um bom caráter. Então, o que é ter um bom caráter? É ter os frutos produzidos pelo Espírito Santo que habita em você. Então, é complicado, é incoerente eu ter o Espírito Santo de Deus habitando em mim e não ter um bom caráter, porque é sinal de que eu não tenho os frutos do Espírito sendo produzidos na minha vida. Quais seriam as características de um mau caráter? Bem, de maneira geral, nós poderíamos dizer que as características de um mau caráter estão diretamente ligadas aos frutos da carne, da natureza humana, já que o bom caráter estão ligados aos frutos do Espírito. Então, naturalmente, o mau caráter estaria ligado aos frutos da carne, da nossa natureza pecaminosa. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, fala sobre a lista desses frutos da carne. Diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, o texto continua, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então você quer uma lista das características de um mau caráter? Então você lê Gálatas 5, de 19 a 21, são a lista dos frutos da carne, da nossa natureza pecaminosa. Então ter um mau caráter é ter o hábito da mentira, do engano, da rebeldia, da desobediência, da falta de respeito para com o próximo, da falta de amor, da falta de temor ao Senhor, da agressividade, da violência, do roubo, da inveja, da ira, da maldade. Então, o que é um mau caráter? É alguém que tem no seu caráter os frutos da carne, da natureza pecaminosa. E um bom caráter é alguém que tem os frutos, apresentam os frutos do Espírito Santo de Deus. Então, um cristão mau caráter, na verdade não deveria nem existir isso. Porque se você é mau caráter, você não é cristão. Porque todo cristão tem o Espírito Santo em si, e o Espírito Santo produz frutos. A não ser que você tenha acabado de se tornar um cristão e seu caráter está sendo reformado e não dá tempo ainda de ser percebido. Mas já faz um tempão que está nessa reforma e ninguém vê nada. A última feijoada que a gente foi lá na nova sede, vocês viram, a obra tinha andado. Quando vocês foram hoje, vocês viram como as coisas estão diferentes. Reforma é assim. Mesmo que ela seja demorada, mas você nota que as coisas estão andando. As coisas estão ficando diferentes. No seu caráter não é assim? Ninguém nota nada? Domingo passado eu estive reunido com os líderes e eu disse uma frase e quero adaptá-las para vocês, porque tudo aquilo que Deus exige dos líderes é porque Ele espera dos liderados. E o que eu digo para vocês é: você não pode
ser um grande discípulo se você não tiver um grande caráter. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Você não pode ser um grande discípulo, diga, se você não tiver um grande caráter. Você não pode ser um grande discípulo se você não tiver um grande caráter. O seu caráter é a manifestação da obra de Deus na sua vida. Você tem permitido que Ele faça uma obra mesmo? A pergunta que vamos responder, e essa tem no seu esboço, é: de onde vieram os meus defeitos de caráter? De onde vieram as minhas falhas de caráter? Você já pode completar aí no seu esboço. Primeiro, vieram de fontes hereditárias. Complete aí. Os meus defeitos de caráter vieram de fontes hereditárias. Ou seja, seu pai e sua mãe contribuíram ativamente para que você tivesse alguns dos seus defeitos e falhas de caráter. Involuntariamente, eles transmitiram para você algumas das suas fraquezas e problemas emocionais e espirituais. Involuntariamente, terminaram por fazer isso. Agora preste atenção. O fato de ser por uma questão hereditária, você ter adquirido ou herdado algumas falhas de caráter, isso explica a sua predisposição para cometer alguns erros, mas isso não justifica os seus erros. É importante a gente descobrir a fonte dos nossos defeitos, mas não para usar como justificativas, mas para solucioná-los, para resolvê-los. Então, se eu identifiquei que alguma falha de caráter minha eu terminei herdando dos meus pais, não significa agora que eu vou continuar errando e dizendo a culpa é deles. Isso explica, mas isso não justifica. Por exemplo, eu posso ter herdado do meu pai um temperamento explosivo, por exemplo. Isso explica, mas isso não justifica a forma estúpida como eu trato as outras pessoas. Então eu vou continuar sendo estúpido, dizendo a culpa é do meu pai. Explica. Tudo bem, você cresceu num lar onde tinha alguém que agia assim com você e com os outros, então você terminou aprendendo isso involuntariamente. Espera aí, mas você já cresceu. Então isso explica, mas isso não justifica. Eu posso ter herdado dos meus pais a tendência de ser preguiçoso. Sei que ninguém tem esse problema aqui. Isso explica, mas isso não justifica o fato de você ter se tornado um vagabundo, um parasita, que vive dependendo dos outros. Eu posso ter herdado dos meus pais um organismo fraco e tendencioso ao vício. Isso explica, mas isso não justifica você ter se tornado um viciado. É culpa sua. Sabe por que isso não justifica? Porque nós podemos ter herdado dos nossos pais características e falhas de caráter. Mas a Bíblia também diz que nós herdamos de Deus a semelhança com Ele. Lá em Gênesis diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós herdamos também traços do caráter de Deus. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos a capacidade de amar, de servir, de ser criativos, de ser proativos. Por que a gente não se aproveita disso também? Por que a gente só se vale das falhas de caráter que os nossos pais nos transmitiram e nós não nos valemos das características do caráter de Deus que também herdamos? Então, o fato de ser hereditário, algumas das falhas de caráter que você tem, explica algumas de suas atitudes. Mas entenda, não justifica. Não justifica. Segunda fonte, de onde é que vêm os meus defeitos, as minhas falhas de caráter? Vem de fontes circunstanciais. Complete aí. As minhas falhas de caráter vêm de fontes circunstanciais. Isso tem a ver com o ambiente,
com as circunstâncias em que você foi criado, principalmente o seu lar e depois a sua escola, se você foi alguém que frequentou bastante a escola. Então, normalmente, as circunstâncias e os ambientes que você conviveu, eles influenciaram você e fizeram você ter algumas das suas falhas de caráter. Principalmente o seu lar e a sua escola. Mas principalmente o seu lar, porque é lá onde você passa ou passou a maior parte do seu tempo. É no nosso lar onde a maior parte do nosso caráter é formado. É lá que aprendemos a maior parte dos nossos valores. E essas coisas são aprendidas muito mais pelo exemplo prático de ver o outro fazendo do que pelo ensino teórico. Por exemplo, homens infiéis normalmente tiveram pais infiéis. É claro que sempre tem um para ser o que vai começar a história na família, né? Mas normalmente, homens infiéis cresceram vendo o exemplo de pais infiéis. E por mais que ele detestasse isso no pai dele, ele tende a fazer isso depois, a não ser que ele tenha um encontro libertador com Jesus. Um menino que cresce numa casa onde o pai é um banana e a mãe é um abacaxi, como diz o pastor Cláudio Duarte, ele tende a se comportar como um banana e procurar um abacaxi para casar. Uma menina que cresce numa casa onde a mãe é mandona e insubmissa ao seu pai, ela tende a casar-se e querer ser a mesma coisa. Então, infidelidade, autoritarismo, grosseria, obscenidade, alcoolismo, mentira, complexo de inferioridade e outras coisas mais são defeitos de caráter normalmente adquiridos pelas circunstâncias e pelo ambiente em que nós fomos criados. Eu lembro que eu tenho uma falha de caráter que adquiri nesse ambiente onde fui criado. E ela está, digamos assim, adormecida, vencida pelo poder de Deus, mas de vez em quando ela ressuscita e vem me atormentar, que é o complexo de inferioridade. De você se achar o zero à esquerda. Eu fui criado num lar onde desde muito cedo se dizia: ele não dá um valor, ele não dá atenção, porque é da nossa família, porque você é meu filho. Se fosse o filho de fulano de tal, aí tinha. Mas você é meu filho. Então assim, eu cresci ouvindo isso. Chegava numa casa da família tal, aí alguém chamava o outro sobrinho lá e não me chamava. Ele, tá vendo? É porque é meu filho. Então você é criado escutando isso. Não, você é desprezada, você não é importante, as pessoas não consideram você. A nossa família é sempre deixada de lado, as pessoas não gostam da gente. E aí tudo que acontece você interpreta por essa ótica. É porque não gostam de você, é porque sua família não é importante, é porque você não é importante. Então isso vai sendo impresso no seu caráter. Isso é uma falha. Pelo ambiente em que eu fui criado. Mas aí eu tive um encontro libertador com Jesus que me ajudou. Já pensou, essa posição de pastor complexado não deve ser fácil para nenhuma ovelha, né? Mas Deus foi vencendo isso em mim. Mas vez por outra esse defunto se levanta e eu digo: epa, estou conhecendo você. É sério. Tem algumas atitudes, de repente eu estou agindo já assim, está vendo? Nem me deu atenção. E aí eu estou conhecendo você. Eu com ele conversando aqui. E aí eu vou lá e vou adiante. Mas porque eu identifiquei de onde veio, identifiquei como é que ele age em mim e busquei ajuda em Deus para matá-lo. De vez em quando ele sai dentro da cova, você mata de novo, bota ele na cova de novo. Mas é assim que acontece. A maioria das nossas falhas de caráter foram adquiridos ou de forma hereditária, ou pelo ambiente em que nós convivemos a maior parte da nossa infância, porque até os 7, 8 anos de idade é quando o nosso caráter é formado, e a maioria das nossas falhas de caráter já foram implantadas naquela idade. Depois elas só vão florescer com o passar do tempo. Terceira fonte das nossas falhas de caráter, fontes particulares, que são as nossas escolhas. Aqui é culpa minha mesmo, foi eu que escolhi. Fontes particulares. Defeitos de caráter,
eles são todos uma espécie de vícios. Porque se eles não fossem vícios que nos dominassem, nós os deixaríamos como num passe de mágica. Mas por que nós não conseguimos abandonar os nossos defeitos de caráter tão fácil assim? Porque eles são uma espécie de vício que nos dominam. Todos nós somos viciados em alguma coisa. Tem gente que é viciada em grosseria. Ele não consegue parar de ser grosseiro. Tem gente que é viciado em infidelidade. Ele não consegue ser fiel nos seus relacionamentos. Tem gente que é viciado em pornografia. Tem gente que é viciado em complexo de inferioridade. Tem gente que é viciado em autoritarismo. Tem gente que é viciado em fofoca. Conhece alguém? Não diga. Tem gente que é viciado em preconceito. Tem gente que é viciado em falta de pontualidade. É um vício desgraçado, porque ele só chega atrasado. Tem gente que é viciada em rebeldia, não consegue se submeter a nenhum tipo de autoridade, seja lá qual for. Tem gente que é viciado em ansiedade, tem que estar sempre arrumando alguma coisa para estar preocupado. Tem gente que é viciada em mentir, e mente tanto, e mente tão bem que termina acreditando nas próprias mentiras. Você conhece alguém assim? Não diga também. Vai que está por perto aí. Mas todos nós somos viciados em alguma coisa. Agora você sabe qual é o X da questão? Sabe por que nós somos viciados nessas coisas? Porque um dia, livremente, escolhemos fazê-las uma vez. E depois escolhemos fazer mais uma vez. E escolhemos fazer outra vez, e outra vez, e outra vez, até que chegou a hora que estávamos viciados, dominados, e não conseguimos mais parar de fazer. Ou não foi assim? Por isso eu digo, fontes particulares, nossas escolhas. Escolhemos fazer uma vez, duas vezes, três vezes, fazer, e quando nos vimos estávamos dominados por esses defeitos, por esses erros, por esses maus hábitos. E aí não conseguimos mais parar de fazer aquilo. E aí já entramos na próxima pergunta. Por que é tão difícil me livrar dos meus defeitos de caráter? Por quê? É tão difícil me livrar dos meus defeitos de caráter. Primeiro, complete no seu esboço. Porque já faz muito tempo que eu os tenho. Não consigo e é difícil me livrar dos meus defeitos de caráter. Porque já faz muito tempo que eu os tenho. Você não adquiriu esses defeitos de caráter da noite para o dia. Levaram vários anos. E por isso você também não vai perdê-los da noite para o dia. A não ser que seja uma ação de um milagre de Deus na sua vida. E às vezes Ele faz isso. Mas não é a forma mais comum que Ele faz. Então você levou anos para se enrolar com esse mau hábito. Para ser dominado com esse mau hábito. Faz anos que você convive com isso. Por isso que não é tão fácil você se livrar disso da noite para o dia. Já faz tanto tempo que você tem esse mau hábito que você se acostumou com ele. Você até acha ele confortável. Você sabe que esses maus hábitos estão arruinando a sua vida. Você sabe que deveria jogá-los fora. Mas isso é muito doloroso, ter que abrir mão desses maus hábitos. É como um par de sapato velho. Sabe, não sei se você tem um par de sapatos velhos, mas é um negócio muito legal. Porque o par de sapatos velhos, ele já se adaptou ao seu pé. O bichinho tá com a boquinha assim na frente. O solado está meio ruim, está rasgadinho, está feio, mas o danadinho é macio, rapaz.
Não é? E aí dá uma pena de jogar fora e trocar por um novo, porque o novo, apesar de ser todo bonitão, mas ele faz calo, ele incomoda, e você vai andar, anda diferente para dirigir, fica atrapalhando. Porque é muito mais confortável ficar com o sapato velho. Assim são os nossos maus hábitos. Nós sabemos que eles estão arruinando com a gente tem vergonha deles. Mas eles já são tão confortáveis, é tão desconfortável, é tão doloroso ter que abrir mão deles, entrar nesse processo, que a gente prefere calçar o sapato velho de novo e continuar com os maus hábitos de novo. Então, por que é tão difícil nos livrar dos nossos defeitos de caráter? Porque já faz tanto tempo que a gente convive com eles, que nos sentimos confortáveis com eles. E é muito doloroso ter que entrar num processo de transformação e de reforma para retirá-los de nós. Segunda razão porque é tão difícil nos livrarmos dos nossos defeitos de caráter é porque penso que eles já fazem parte da minha identidade. Então eu tenho dificuldade de me livrar dos meus defeitos de caráter porque tem hora que eu confundo as coisas, eu começo a pensar que os meus defeitos fazem parte da minha identidade. Se eu dissesse assim, escreva uma palavra, uma frase ou algumas palavras que definem quem você é. Alguns de vocês terminariam escrevendo algumas características negativas, alguns defeitos. Grosso, irritado, preguiçoso. Porque nós começamos a ver as nossas falhas de caráter como sendo nossa identidade. É quando você começa a dizer assim, mas esse é o meu jeito. Eu sou assim mesmo. Tinha uma musiquinha que minha mãe cantava, que a letra dizia assim, eu sou eu, foi meu pai que me fez assim. Quem quiser que faça outro se achar que eu sou ruim. Então é mais ou menos isso, eu sou assim, pronto. Você quer conviver comigo, então aprenda a lidar com isso. Então esse é meu jeito. E aí você está confundindo as coisas. Você está dizendo que as suas falhas de caráter, que os seus maus hábitos fazem parte da sua identidade. É como se você achasse que se deixasse de ter aquele defeito, você não era mais você, sabe? É como se fosse deixar de ser eu. Você está confuso, está misturando as coisas. Quando você coloca os seus defeitos como parte da sua identidade, você está se autocondenando a viver com esses defeitos pelo resto da sua vida. É como uma espécie de uma profecia maldita que você está fazendo sobre você mesmo. Entenda uma coisa, suas falhas de caráter não fazem parte do projeto original de Deus para você. Deus não fez você com falhas de caráter. As suas falhas de caráter são os arranhões que você adquiriu ao longo da vida. E você sabia que tem uma cera de polir, que aí tira esses arranhões do mau caráter? Uma cera líquida. Sabe que cera é essa? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que dá o polimento no seu caráter e pode tirar de você os arranhões, os defeitos, os maus hábitos que você adquiriu ao longo da vida. As suas falhas, os seus defeitos não fazem parte do projeto original de Deus para você. Elas são arranhões que você adquiriu ao longo da vida. Não fazem parte da sua identidade. Não aceite isso. Isso não é verdade. Temos dificuldade em nos livrar dos nossos defeitos de caráter? 3. Porque eles trazem algumas recompensas. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas as nossas falhas de caráter também trazem alguns tipos de recompensa. Por exemplo, a sua falha de caráter, o seu mau hábito, pode ser uma forma que você usa para mascarar ou para fugir da sua dor e dos seus problemas. Como, por exemplo,
o vício do álcool, da droga, do cigarro, de comer. Tem gente que está com problema e come, né? Dá mais fome ainda, assalta a geladeira de madrugada. Então, de repente, o seu vício, ele traz uma recompensa. É um vício que ajuda você a aliviar ou mascarar os seus problemas e a sua dor. É só você ter um probleminha e você corre para o seu vício. Então, como é que eu vou abandoná-lo? E se eu abandonar, como é que eu vou lidar com os meus problemas? Vou ter que encarar assim? De cara limpa? Então você percebe que de repente a sua falha no caráter, o seu problema de caráter, ele também traz algum tipo de recompensa e você gosta dessa recompensa e por isso que você tem dificuldade de abrir mão dele? De repente a sua falha de caráter poderia ser uma desculpa para ser dita sempre que você fracassa. Não, eu errei, eu fracassei porque também ninguém me ajuda, porque também eu não sei de nada, porque também ninguém me orientou, porque você é o patinho feio, então por isso que você fracassa. E aí é a desculpa que você sempre dá para fracassar. Como é que eu vou me livrar da minha falha de caráter se ela traz recompensa para mim? Você pode usar de repente seus defeitos para controlar as outras pessoas. Poxa, eu vou abrir mão da minha agressividade? Eu vou abrir mão da minha violência? E aí como é que eu vou controlar as pessoas? Como é que elas vão fazer o que eu quero? Como é que elas vão me obedecer? Então a minha agressividade, a minha violência, ela tem uma recompensa. E aí fica difícil, vai ser muito mais difícil agora eu fazer os outros me obedecer e colocar os outros onde eu quero, controlar as pessoas. Então por isso é tão difícil para mim abrir mão da minha falha de caráter, como a grosseria, como a violência, etc. E talvez seja por isso que você não se esforça para se livrar desses defeitos de caráter, porque você não quer abrir mão dessas recompensas, entre aspas, que os seus defeitos de caráter trazem para você. Quais são as recompensas que os seus defeitos de caráter têm trazido para você e têm feito você se acomodar e se sentir confortáveis com eles? Quarta razão porque é difícil nos livrarmos dos nossos defeitos de caráter. Porque Satanás me desencoraja. É difícil me livrar dos meus defeitos de caráter, porque Satanás me desencoraja. Satanás é a fonte dos nossos pensamentos negativos. Ele é o autor daquela voz que diz: isso nunca vai funcionar. Você não é capaz de fazer isso. Você nunca vai conseguir mudar. Alguns de vocês, ou muitos de vocês estão aqui hoje, estão ouvindo essa mensagem sobre restauração, sobre transformação do seu caráter, e vocês estão pensando que isso é bom, que isso realmente é o que você precisa, que você precisa se livrar dos seus vícios, que você precisa controlar a sua raiva, se livrar do seu ódio, da sua mágoa, da sua culpa. Como eu gostaria de começar tudo de novo, me livrar dessas coisas, você deve estar pensando. E aí Satanás entra em cena e diz: quem você pensa que é? Você acha mesmo que pode mudar? Outras pessoas podem, mas você não. Você não lembra que você já tentou uma vez e não conseguiu? Vai perder tempo. Nunca que você vai conseguir mudar. E aí você começa a ouvir isso. E o pior é que ele não só fala isso para você, mas ele vai usar as pessoas que estão à sua volta, pessoas que você ama e pessoas que amam você, para dizer que você não vai conseguir mudar. Você já viu alguma esposa de um viciado em álcool, de um bêbado, achar ruim e começar a criticá-lo e zombar dele porque ele está querendo mudar, porque está querendo virar crente, por exemplo? Vocês já viram isso? Vocês já viram uma mãe que diz para um filho que vivia na bagunça, um filho que está querendo seguir a Deus agora e ia dizer: eu preferia você do jeito que você estava do que crente, por exemplo? Você já viu uma história assim?
Isso tem alguma lógica para você? Só uma pessoa louca diria isso a respeito de um filho ou de um marido. Mas por que elas dizem isso? Porque não são elas que estão dizendo isso. Elas estão sendo só instrumento do diabo para tentar desencorajar aquelas pessoas a mudarem de vida. Porque nenhum ser humano, pode ser quem seja, se tiver juízo, jamais diria isso. Eu prefiro meu filho envolvido com droga, na bagunça, do que fazendo as coisas direito. Eu prefiro meu marido quebrando tudo dentro de casa e gastando o dinheiro todo da família com álcool, do que tentando se consertar. Só Satanás diz isso. Mas ele diz isso a você e diz isso através de outras pessoas a você. Ele vai tentar desencorajar você de todas as formas. Ele vai fazer de tudo para você entender que o mundo está desabando na sua cabeça, que tudo está dando errado, porque você agora está tentando trilhar esse caminho de mudança. Acabe com isso. Agora lembra do que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista e ele vai fugir. A Bíblia também diz em João 8,44 que o diabo é mentiroso e pai da mentira. E quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque nunca se firmou na verdade. E o diabo vai mentir o tanto que for preciso para desencorajar você a entrar nesse processo de mudança ou a continuar nesse processo de mudança. Então é difícil nos livrarmos dos nossos defeitos de caráter, porque o diabo também faz de tudo para nos desencorajar, além das outras razões que já vimos. A próxima pergunta que vamos fazer e responder hoje é a seguinte: como é que eu posso, então, cooperar com Deus na reforma do meu caráter? Isso que eu vou falar agora é algo que eu compartilhei numa série antiga, Caminho da Restauração, mas eu achei que tinha muito a ver com essa mensagem de hoje. E eu tenho certeza que vai abençoar você. Complete aí. Como é que você pode cooperar com Deus na transformação do seu caráter? Focando em mudar um defeito de cada vez. Complete aí. Focando em mudar um defeito de cada vez. Diga para a pessoa que está ao seu lado: um defeito de cada vez. Diga. Alguns de vocês estão ouvindo essa mensagem sobre transformação do caráter, sobre reforma do caráter, e estão pensando em 30 defeitos que vocês têm que precisam mudar. E é justamente por isso que você não vai mudar nenhum. Porque você está pensando em 10, 15, 20, 30 coisas que você precisa mudar. E você quer tentar mudar tudo de uma vez só. E aí você termina não mudando nada. Você precisa ser específico. Você precisa se concentrar em uma falha de cada vez, em um defeito de cada vez. Escolha um defeito e diga para Deus assim: Senhor, eu gostaria de ser curado, eu quero ser curado, por exemplo, da minha ansiedade. Eu quero ser curado da minha tendência de controlar as pessoas. Eu quero ser curado de repente da minha ira, ou eu quero ser curado do meu complexo de inferioridade, ou eu quero ser curado da minha mágoa, ou eu quero ser curado desse vício da fofoca, ou eu quero ser curado da preguiça. Eu quero ser curado da procrastinação, a tendência de sempre deixar as coisas para depois. Escolha um, sabe, aquele que está afetando você e a sua família e as pessoas que estão à sua volta. Um de cada vez. Não faça orações do tipo: ah, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Não funciona. Você tem que ser específico. Você tem que ser específico. Um problema, uma falha de cada vez. Então coopere com Deus assim, sendo específico. Então a partir de agora você vai orar a Deus pedindo sobre um defeito. Um defeito. E comece a focar nisso.
E quando você tiver sido restaurado nisso, aí você vai para o segundo. E depois você vai para o terceiro. Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai sair do canto, vai se frustrar e vai continuar com os mesmos defeitos. Segunda forma de você cooperar com Deus na reforma do seu caráter, concentrando-se em uma vitória de cada vez. É a continuação do primeiro. Concentrando-se em uma vitória de cada vez. Mateus capítulo 6, versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão de quantos dias? De cada dia. Para quando é? Para hoje. Aqui está dizendo: Senhor, o pão da semana me dá hoje. Não. É o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Esse texto não fala só de pão, meus amados. Esse texto está falando da providência do Senhor em todos os sentidos. Ele nos ensina que devemos depender diariamente, um dia depois do outro, do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E amanhã o pão daquele dia. E depois de amanhã o pão daquele dia. Depender diariamente de Deus. Deus vai dar a você a força suficiente para você mudar apenas um dia na sua vida. Sabe por quê? Porque você só vive um dia de cada vez. É simples. Então Ele vai te dar força para você viver um dia. E para você fazer a mudança necessária num dia. Não em uma semana, nem no mês, nem no ano. Nem muito menos para a vida toda. Ele quer trabalhar em nós um dia de cada vez. Isso nos manterá puros e perto dele. Todo dia, recebendo de Deus a força necessária para viver aquele dia. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Tem um ditado que diz: como é que você devora um elefante? Simples, uma mordida de cada vez. Ah, mas eu tenho tantos problemas, eu vou começar por um. Não interessa o tamanho, tem que ser um pedacinho de cada vez. Um dia de cada vez, um problema de cada vez. Você vai acordar de manhã, amanhã você vai acordar, segunda-feira, você vai acordar e você vai orar e vai dizer: Senhor, só por hoje, me ajuda a manter a calma, por exemplo. Senhor, só por hoje, me ajuda a ter pensamentos puros. Senhor, só por hoje, me ajuda a não remoer aquela mágoa. Senhor, só por hoje, me ajuda a não falar da vida de ninguém. E aí você vai, só por hoje, você vai focar numa coisa específica que você vai pedir por aquele dia. E quando chegar no final do dia, que você for deitar, que você for dormir, então você vai chegar para Deus e você vai celebrar a vitória daquele dia. Senhor, obrigado, porque hoje o Senhor me fez estar limpo desse defeito, dessa falha, desse pecado. E amanhã começa tudo de novo. Ah, mas se eu cair, se naquele dia eu vacilar, no final do dia, você pede perdão por ter vacilado e no outro dia, começa tudo de novo. Um dia de cada vez. Viva e celebre uma vitória de cada vez. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa é a receita de Jesus. Basta para cada dia o seu próprio mal.
Se preocupe com os problemas que você tem para resolver hoje, porque amanhã terão os seus próprios problemas. Então foque em um dia de cada vez. E essa estratégia que Jesus está ensinando aqui é a estratégia usada no mundo inteiro em grupos de recuperação. Como, por exemplo, o AA, o Alcoólicos Anônimos, e muitos outros grupos de recuperação que existem no mundo. E o slogan desses grupos de recuperação é limpo por um dia, ou limpo só por hoje. Você só precisa da força de Deus para estar limpo por um dia, porque você só vive um dia de cada vez. Então foque em um problema de cada vez e celebre uma vitória de cada vez, um dia após o outro. Terceira forma de você cooperar com Deus na reforma do seu caráter: concentrando-me em fazer o bem e não em sentir-me bem. Você quer realmente cooperar com Deus na transformação do seu caráter? Então não se concentre em se sentir bem. Se concentre em fazer o bem, fazer o que é certo, independente de como você se sinta. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que ele está dizendo que a sua vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que fazer o que Ele manda você fazer. Você não tem que ser guiado pelos desejos da sua carne, por aquilo que você quer fazer, por aquilo que faz você se sentir bem. Desejos não. Obediência sim. É o que Paulo está falando. Que a vida de vocês seja dirigida pelo Espírito Santo e não pelos desejos, ou seja, não seja dirigida pelo sentir-se bem. Porque o que é que o mundo tem ensinado agora? Que o importante é você se sentir bem. O importante é você ser feliz. Não interessa se o que você está fazendo é certo ou errado, é justo ou é injusto. O importante é que você se sinta bem. Paulo está dizendo, não. O importante é você ser guiado pelo Espírito de Deus. Não espere você sentir vontade de fazer a coisa certa. Simplesmente faça, mesmo se sentindo desconfortável. Quando você começar a fazer a coisa certa, inevitavelmente você não vai se sentir bem a respeito de transformar o seu caráter. Quando você começar a militar com Deus a respeito de uma falha de caráter sua, o que você vai sentir não é uma coisa muito confortável. Lembra? É como se você tirasse aquele sapato velho, macio e colocasse um sapato novo. Vai fazer calo, vai ser desconfortável. É assim que a gente se sente quando a gente entra num processo de reforma com Deus. Se você for esperar se sentir bem, para só então começar a fazer alguma coisa ou cooperar com Deus na reforma do seu caráter, você dificilmente fará alguma coisa. O diabo vai se encarregar de fazer com que você nunca se sinta bem nesse processo de reforma. É mais fácil você mudar os seus sentimentos através das suas ações do que você mudar as suas ações através dos seus sentimentos. Comece a fazer a coisa certa e depois você vai começar a sentir a coisa certa. Não espere sentir-se bem fazendo isso para depois fazer. Não, comece a fazer. É desconfortável, mas sabe o que acontece? O sapato novo, ele vai se ajustar ao seu pé. E aquele desconforto é no início, mas depois ele não vai mais incomodar. Todas as vezes que você tentar mudar algo muito importante em sua vida, seja uma falha de caráter, seja um vício, seja um comportamento, você vai se sentir mal no início. Não esqueça disso. Você se sentirá anormal, você se sentirá estranho, você vai se sentir desconfortável, e é por isso que você não deve se concentrar em sentir-se bem. Deve se concentrar em fazer a coisa certa e não em sentir-se bem. Como mudar a minha forma?
como mudar o meu caráter ou arrancar os defeitos do meu caráter. Quarto, complete aí. Você pode cooperar com Deus focalizando em pessoas que me ajudam e não em pessoas que me atrapalham. Como é que você coopera com Deus? Focalizando em pessoas que ajudam você e não em pessoas que atrapalham você. 1 Coríntios 15, 33. As más companhias estragam os bons costumes. O que é um costume? É algo que você faz, é um hábito, você faz naturalmente. As más companhias corrompem os bons hábitos. Quer ver um exemplo simples? Você chega aqui dizendo assim: hoje eu vou prestar atenção na mensagem. Aí você senta perto de alguém que não quer prestar atenção na mensagem. Aí tome conversa. E aí você termina deixando de prestar atenção. Tem uma turma lá atrás que luta com isso, né? Todos os dias, todo domingo. Mas aí chega aquela pessoa perto de você com aquele celular. E aí você, pronto, já foi. É o que mesmo o pastor está dizendo? Focalize em pessoas que te ajudam. Esse irmão está sempre conversando na hora que eu quero prestar atenção, então não senta mais perto dele, porque senão você vai conversar. É só um exemplozinho básico. Foque em pessoas que não tentam você a fazer aquilo que você não quer fazer. Porque tem pessoas que elas tentam você a fazer as coisas que você está tentando deixar de fazer. Se você está lutando contra o alcoolismo, por exemplo, então não aceita o convite daquele seu amigo dos tempos antigos para ir na praia, para ir para uma festinha. Não aceita, que você vai ser tentado. Se você está lutando contra a pornografia, não aceita o convite do teu amigo que tem uma coleção da Playboy. Não vai na casa dele. Você está lutando contra isso. Se você está lutando contra a fofoca, então não aceita o convite de ficar na roda dos escarnecedores. Tem um pessoal que chama essas rodas de roda dos esclarecedores, mas não é dos escarnecedores mesmo. A vida dos outros roda solto lá. Sabe o que é fofoca? Fofoca é falar com alguém que não faz parte nem do problema nem da solução. Você está falando de alguém para outra pessoa, aquela pessoa nem faz parte do problema nem da solução. Isso é fofoca. Então evite andar com as pessoas que fazem você pecar, que tentam você, que puxam você para fazer aquilo que você está tentando parar de fazer. Porque não adianta nada, você está tentando se libertar disso, mas você insiste em andar com pessoas que vivem puxando você para fazer aquilo. Às vezes, mas eu não tenho que fazer diferença. Olha, não confunda. Quando você for liberto desse seu mau hábito, quando você for liberto desse vício, e você estiver 100% restaurado e forte, então você pode até voltar lá naquelas pessoas para tentá-las tirar de lá se elas quiserem. Mas não enquanto você está em processo de restauração, porque elas vão arrastar você. Então se concentre nas pessoas que ajudam você e não nas pessoas que atrapalham você. E quinto e último, como cooperar com Deus na restauração do meu caráter? Concentrando-me no progresso e não na perfeição. Se você tem 30 falhas de caráter e você conseguiu vencer uma, não diga assim: ainda faltam 29. Não. Você diga assim: já venci uma. Se concentre no progresso e não no tamanho do problema, não na perfeição. Eu ainda não sou perfeito, claro que não é, mas você está progredindo. Ainda tem 28 problemas para eu resolver, mas você já resolveu quanto? Já resolveu 2? Já está resolvendo o terceiro, então você está progredindo. Celebre isso. Você não pode parar de progredir. Você não pode parar de caminhar nesse processo. Então se concentre no processo e não na perfeição.
Lembre-se, o caminho da reforma de caráter é uma decisão seguida de um processo. Algumas pessoas, presta atenção, algumas pessoas, elas pensam que Deus só as amará quando elas conseguirem mudar toda a sua vida. Algumas pessoas pensam que Deus só as amará quando elas conseguirem vencer todos os seus vícios e todas as suas falhas de caráter. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Deus ama você de todo jeito. E Ele fica feliz quando você permite que Ele, junto com você, dê passos em direção a essa transformação. Deus, Ele não recebe você lá no final do caminho da restauração. Ele recebe você aqui no início do caminho da restauração. Ele ama você aqui, Ele escolhe você aqui, Ele pega na sua mão aqui e Ele vai trilhar com você todo esse caminho. Ele não está dizendo, olha, eu vou lá para o final, como se fosse esse corredor, e Ele vai lá para o final e diz, olha, se você conseguir chegar lá, então você é meu filho, eu vou amar você. Não. Ele chega aqui e diz, você é meu filho, eu amo você, e eu vou trilhar esse caminho com você e vamos chegar juntos no final. E Ele vai chorar com você quando você tropeçar, Ele vai levantar você para você se erguer, Ele vai caminhar, Ele vai celebrar com você quando você vencer, e Ele vai trilhar esse caminho com você. Ele não vai amar você depois que você conseguir ser completamente restaurado. Ele ama você agora. E Ele quer caminhar com você nesse caminho. E aí um texto que essa igreja já está quase decorando, Filipenses 1:6, que diz: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estamos em obras. Deus está em obra em nossa vida. Sabe quando é que vai terminar a reforma do seu caráter? No dia da sua morte. Porque se você morrer com Cristo, a Bíblia diz que você vai receber um corpo transformado e glorificado, semelhante ao de Cristo. No céu não haverá pecado, nem defeito, nem choro. Você será completamente restaurado. Até lá, Deus está em reforma no seu caráter e na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração.